a nós nos mantermos plenamente retos, plenamente firmados, plenamente prudentes para não recair na tentação que Satanás venha tentar nos persuadir com coisas que nos aparentam maravilhosas, mas são armadilhas para derrubar aquele caminho santo que você se propôs. E você se mantendo firme ali, e ele não conseguindo fazer com que você recaia em suas fraquezas, ou então caia em outras fraquezas que possam lhe iludir, você está se mantendo firme, Satanás bate em retirada. Aí a gente completa. A exemplo daquela passagem de Jesus, ele diz: ele se retirou até uma nova oportunidade. Ele não precisa de circunstância para lhe tentar. Satanás, ele está ali sempre às estreitas, tentando ludibriar sua vida. Imagine se você pisa numa casca de banana. Alguma coisinha que um pensamento leva, que uma atitude você toma, por gestos que você faz, por alguma coisa que você fala, e você se afastou por um instante, por um milésimo segundo daquele norte da palavra de Deus, Satanás já vem de sola para tentar destruir sua vida. Por isso que é preciso ter muito cuidado sempre, orar e vigiar todo instante, diz a palavra de Deus. Orar e vigiar constantemente. Imagine que você está num quarto, e encostou a porta. Se você fechar aquela porta com chave, botar o ferrolho, uma pessoa não vai conseguir adentrar aquele quarto que você se encontra. Mas se você, por acaso, não chaveou a porta, não botou ferrolhos e deixou essa porta entreaberta, um pouquinho de nada de abertura, chega até uma criança e, colocando a mão, empurra aquela porta e abre. Então, bem assim é a nossa vida. Quando nós estamos com a vida firmados verdadeiramente em Cristo, nós não damos abertura alguma para que Satanás haja. Mas é preciso sempre ter prudência, orai e vigiai. Mas se você der uma pequena que seja abertura, porque tem gente que diz, isso é um pecadinho de nada, não vai fazer mal. Faz. Um pecadinho de nada pode causar um estrago tremendo. Uma bomba, ela se estoura, bastou acender um pouquinho de um pavio e ela detona, ela destrói, ela acaba com vidas. Não podemos ser coniventes nem com o pecadinho, nem com o pecadão, porque tudo é pecado. A obra santa não existe conivência alguma com qualquer que seja o pecado. Então, cuidado com esses pequenos deslizes que a sociedade impõe hoje no dia a dia como algo normal. E nós sabemos que não é normal na obra santa. Eu sei que todos nós, sabe, nós temos as nossas imperfeições. Nós temos as nossas tendências
a errar sempre. E a sociedade, onde jaz o maligno, ele está ali tentando fazer a cabeça das pessoas como algo que é errado passar a ser como normal, como certo. Basta você ligar seu celular e ali nas mídias sociais, no Instagram, no, nos canais todos, YouTube, Kawaii e tal, você vê pessoas ou influencers fazendo todo tipo de asneira que é contra a obra do Senhor. E a gente vai vendo ali como se fosse normal. E o pior, nós quando somos adultos, nós temos um filtro. Você já vê o que é certo e errado. Assim como nossas atitudes, você também põe um filtro. Se você quer seguir ao Senhor, esse filtro que você faz na sua consciência, no seu espírito, diz: olha, eu não vou fazer isso, que isso aqui não está de acordo com a obra de Deus. E às vezes, quando você, porventura, tem um pequeno deslize, o seu âmago, você vai sentir um constrangimento que o Espírito Santo traz para você. Mas em uma criança que está vendo aquele computador, aquelas mídias através do celular, e vai vendo ali coisas que elas passam a entender também como normais. Então, nós pais, independente, meu irmão, se você ainda não for evangélico, e principalmente nós que seguimos com rigor a palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, porque eles são inocentes, mas a obra do mal não tem inocência. Ela vem para matar, roubar e destruir. Então, todo instante que nós possamos influenciar as pessoas, seja através daqui das mídias, seja através de um tete a tete, de um diálogo com as pessoas, seja na orientação dos seus filhos, no comando da sua família, na sua influência social como líder, a gente não pode perder a oportunidade de, até com sutileza, levar a palavra de Deus, fazer com que pessoas reflitam: eita, é verdade, eu tenho que modificar. Porque se você ficar tão somente, a palavra de Deus é isso, que está certo. Mas muita gente não quer nem escutar, não, vem essa ladainha de crente. Mas se você tiver a sabedoria, pedir essa sabedoria ao nosso Deus, de entrar detonando, mas de uma forma sutil, entrar detonando com a presença derramante do Espírito Santo, alcançando vidas, mas sem a pieguice da religião. Né? Com sutileza você vai falando, você vai corrigindo, você vai dando bom exemplo. E assim a gente vai arregimentando muito mais pessoas que estão num caminho totalmente tortuoso e que precisa desta palavra de Deus. Entende que o nosso Deus, ele conta com você, ele conta comigo. Ah, mas eu não tenho uma rádio. Eu me acanho de falar na mídia social, mas em qualquer canto, meu amado. Seja uma conversa tete a tete com pessoas amigas, com as pessoas próximas, com a família, você leva uma palavra boa, você passa a plantar a boa semente. A minha esposa é advogada e ela diz que no mundo jurídico, um advogado, quando faz uma peça na defesa do seu cliente, e às vezes o advogado bota ali
nos autos alguma coisa que traga uma dúvida ou um acender, um despertar para o juiz tirar uma conclusão. Minha esposa costuma dizer que no meio jurídico diz isso aí é a cimentinha do mal. Ou seja, vai mostrar que o adversário ele tem uns podres que não estão bem esclarecidos na peça do processo. E o juiz passa a acender uma luz e observar que aquele oponente tem alguma coisa que precisa ser observada, ser investigada. Mas no nossa abrangência do mundo santo, na nossa audácia de levar a palavra de Deus, por onde você for, na sutileza, como eu falei, para levar com algumas pessoas que se denominam inalcançáveis, pela ótica, muitas vezes, de quem quer levar a palavra de Deus. Mas se você for ali com a sementinha do bem, ou seja, de alguma forma estratégica, você leva o fundamento da palavra de Deus e aquela pessoa começa a refletir que pode modificar o rumo de vida, entende? A gente tem um papel importante. Nós todos, sabe, independente se está aqui na mídia, se você está numa estação de rádio, se está numa televisão, nós todos que conhecemos, nem que seja um pouquinho desta palavra de Deus, ela sendo ensinada a pessoas que precisam, já é algo sublime. Uma pequena semente, como diz a palavra, menor das hortaliças, a semente da mostarda. Ela, uma vez plantada, ela cresce, forma o maior dos arbustos, que dá sombra e até as aves do céu vêm para ela para abrigar. Bem assim, essa pequena palavra que você acha, isso não tem importância, tem muita importância. Ela pode ser um início ou um total transformação daquela vida que está te ouvindo, sabe? Quer dizer, então você não pode se menosprezar na obra santa, nem que seja um pouquinho, mas nós temos que participar dessa jornada de santificação da humanidade. Você vê que nesses soldados que tem nos quartéis, tem desde o que a gente chama vulgarmente de soldado raso. Tem o cabo, tem o sargento, tenente, sargento, coronel, capitão, sei lá, tantas patentes. Mas todos fazem parte daquela engrenagem na defesa, por exemplo, de uma nação. Então, nós que somos instrumentos de Cristo levando esta obra, nós temos o nosso papel. Seja você um grande pregador, seja uma pessoa tão simples que não conhece muito a palavra, mas o pouco que tem, a sua palavra é detonadora contra a obra do mal. Lembre daquilo que eu falei, uma bomba gigantesca para explodir, ela vai precisar que acione um gatilho, um pequeno gatilho. Amém? Meus amados, meus irmãos, nós te agradecemos pela sua audiência.